Amém, queridos, graça e paz, boa noite. Deus é bom, como sempre brinco, outro que não presta. Amados, hoje vamos estar ministrando mais uma aula sobre Isaac, Rebeca, Saul, Esaú, na verdade, Jacó. Essa família complicada, e nós vamos ver o porquê hoje. E se Deus quiser, semana que vem já vamos começar a falar um pouco sobre Jacó e depois José, né? A nossa metodologia era falar dos 4 personagens que marcaram a história, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Já estamos terminando Esaú, né? Esaú não, Isaac, para entrar semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, na vida de Jacó e depois José. Lá em Gênesis 25, versículo 28, diz assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. No dia 29 de julho de 1981, o príncipe Charles de Gales, ele casou-se com Lady Di, né? Lady Di Spencer, o nome completo dela. Esse casamento ocorreu na famosa Catedral de São Paulo, em Londres, no Reino Unido. O noivo era o famoso herdeiro do trono britânico e a noiva, uma jovem da família Spencer. Queridos, esse foi considerado o maior casamento real do século XX. Foi transmitido pela televisão para milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, infelizmente, aquele casamento glamuroso, cheio de glamour, cheio de status, foi marcado por diversos desentendimentos, brigas, muita complicação, e o resultado final foi o divórcio em 1996. O casamento de Isaac e Rebeca não terminou em divórcio, não, mas teve problemas sérios, e muito mais do que sérios, problemas seríssimos. Na verdade, queridos, todo casamento tem problema, todo. Sabe por quê? Porque cada um, dos cônjuges tem as suas limitações. Cada um de nós temos os nossos dias maus. Cada um de nós temos os nossos BOs internos. Porém, precisamos atentar para o fato de que todo casal precisa aprender a reconhecer as suas falhas e a se corrigir. Usar a enxada, puxar para si a sua responsabilidade e não usar a pá jogando para o outro. Certo comentarista diz que o fracasso, ele só é fracasso quando não aprendemos com ele. O fracasso, diz mais ele, não pode ser o nosso coveiro, mas precisa ser o nosso pedagogo. Irmãos, Isaac e Rebeca, eles não faziam correção de rota, eles não discutiam os problemas, eles não se perdoavam, eles deixavam as coisas acontecer, empurravam com a barriga, jogavam os problemas para baixo do tapete. Queridos, o divórcio, ele começa com a falta de diálogo dentro de casa. Começa, queridos. Há casais que estão divorciados, vivendo debaixo do mesmo teto. Eles empurram a vida com a barriga, né? E, como já disse, jogam os problemas para baixo do tapete. Portanto, o que destrói um casamento, uma família, normalmente não são os grandes problemas, mas os pequenos problemas que não são resolvidos no tempo certo, no tempo oportuno. O casamento de Isaac e Rebeca tinha tudo para dar certo. Porém, o casal e seus filhos colocaram os próprios tramas, intrigas no lugar da fé. E o mais impressionante, como temos dito nas últimas mensagens, é que aquele casamento foi direcionado por Deus. Os filhos foram respostas de Deus, queridos. Isaac orou 20 anos em favor de sua mulher. Ela era estéril, Rebeca era estéril. E Deus respondeu a oração e fez com que Rebeca ficasse grávida de gêmeos. Resposta de oração. Esaú e Jacó foram fruto desse casamento. Porém, eles não tiveram sabedoria na criação dos filhos. O casal. Eles cometeram 2 erros graves, que precisamos atentar para não repetir também. O primeiro erro foi ter preferência de um em detrimento do outro. Esse foi o primeiro erro. O texto que nós lemos diz que Isaac preferia Esaú.
e Rebeca preferia Jacó. Queridos, eles oraram 20 anos pelos filhos. E agora, os filhos são transformados em problemas. Transformaram bênção em maldição. Isaac tem preferência por Esaú, Rebeca tem preferência por Jacó. Eles transformam bênção em maldição. Os filhos, em vez de unir, separam o casal. E eles fizeram, então, dos filhos um motivo de tropeço. Tropeço para o casamento, por conta que do favoritismo. Então, eles cometeram um grave erro contra os próprios filhos. O pior é que Jacó, ele repetiu o mesmo erro mais tarde, quando amou mais a José do que a seus irmãos. Pecado praticado, pecado perpetuado. Segundo erro grave desse casal, eles semearam o ciúme, semearam a competição e o ódio no coração dos filhos. Isso é terrível. Lá em Gênesis 27, versículo 5 a 8, diz que Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Ou seja, Rebeca envenenou o coração de Jacó contra o próprio pai. Ela ensinou seu próprio filho, Jacó, a mentir. E mais, ela jogou um irmão contra o outro. Consequentemente, os filhos cresceram como concorrentes, como rivais, e não como amigos ou parceiros. Esse casal, que se esqueceu que na família, primeiro vem o cônjuge, depois os filhos. Porém, por causa dos filhos, o casamento deles se estragou. Seguindo aí a história dessa família complicada, que tinha tudo para ser uma bênção, agora vemos Esaú odiando seu irmão Jacó e planejando matá-lo. Olha que situação. Gênesis 27, versículo 34, 36 a 41 e 41 diz assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoa também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse a Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro ele tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Então, diz o versículo 41, então guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Então, a consequência disso tudo, queridos, foi terrível. Sabe qual a consequência? Jacó precisou fugir de casa para salvar sua vida. Esaú, para vingar-se dos pais, ele puniu a si mesmo, casando com mulheres filisteias, que se tornaram amargura de espírito, tanto para Isaac como para Rebeca. Tudo por conta do favoritismo. Queridos, como precisamos vigiar nessa área? Precisamos amar nossos filhos igualmente. Não podemos preferir um em detrimento do outro. Cada um tem seus defeitos, cada um tem as suas qualidades, cada um tem seus pontos fortes, cada um tem seus pontos fracos. Cada um deve ser amado, respeitado e disciplinado individualmente. Não podemos, queridos, passar a mão na cabeça de um e descarregar toda a nossa ira, nosso ódio na cabeça do outro. Não podemos sorrir para um e fechar a cara para o outro, corrigir um e deixar de corrigir o outro. Que o Senhor nos ajude a amar cada filho, independente de seus erros e acertos. E o Senhor nos ajude a amar cada filho, independente das suas escolhas futuras. Sabe por quê? Porque cada filho fará suas próprias escolhas na vida, sejam escolhas profissionais, sejam escolhas românticas, sejam escolhas morais. Cada filho vai fazer a sua escolha. E muitas dessas escolhas podem nos entristecer. Porém, independente das escolhas que eles fizerem, precisamos amá-los mesmo assim.
Irmãos, Isaac, ele pecou ao mentir sobre a sua esposa. Pecou ao preferir, né, Esaú em vez de Jacó. Por fim, Isaac pecou também ao querer inverter os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já havia escolhido Jacó, mas Isaac queria abençoar Esaú. Lá em Gênesis 25, 23, diz: Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, já estava predito que Esaú seria servo de Jacó. Já estava, mas Isaac não concordava com isso. Não concordava com a soberania de Deus. Isaac queria interferir e inverter o projeto de Deus. Ele queria desfazer a obra de Deus, mudar os planos de Deus. Amados, lutar contra Deus é abraçar uma luta inglória. Ninguém pode lutar com Deus e sair vitorioso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E mais, Rebeca, ela tentou dar uma mãozinha a Deus, né? Usando aí o expediente da traição e da mentira, para que Isaac abençoasse Jacó, para que Deus cumprisse o que havia dito, mas com a ajuda dela, por meio da mentira, da trapaça. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é poderoso para fazer tudo quanto ele mesmo estabeleceu. Queridos, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? O problema é que Rebeca, ela estava frágil, fraca, espiritualmente, e começou a duvidar do cumprimento da promessa de Deus a Jacó. Isaac estava prestes a dar a bênção que Deus prometeu a Jacó para Esaú. Então, Rebeca vai, toma o destino dos filhos em suas próprias mãos. Ela não acreditou em Deus naquele momento. Ela duvidou de Deus. Ela passou à frente de Deus. Ela fez as coisas do seu modo. Ela não aproveitou aquele momento para conversar com o marido, para refrescar a memória dele, dizendo, meu marido, olha, o escolhido não foi Esaú, foi Jacó. Lembra da profecia? Ela não conversou, não dialogou. Muito pelo contrário, queridos. Ela decidiu enganar o marido e trair o filho Esaú. Ela instigou Jacó a mentir, a enganar e a trapacear. Queridos, a mentira vem do maligno. O diabo é o pai da mentira. Mas só que Rebeca, ela estava tão cega, estava tão longe de Deus, que chegou a ponto de perder o temor totalmente. Consequentemente, Esaú, ao ver o seu lar vivendo de aparências, desprezou Deus. Desprezou. Ele tornou-se um profano. Ele menosprezou os dons de Deus. Ele vendeu seu direito de filho mais velho e se perdeu, queridos. Irmãos, a história de Esaú serve de advertência para cada um de nós. Hebreus 12, versículo 12 a 17, nos alerta dizendo, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Certo comentarista bíblico diz que Esaú tentou arrepender-se, mas seu próprio coração estava endurecido demais e não conseguiu fazer o pai mudar de ideia. As lágrimas de Esaú não eram de arrependimento, por ser um homem profano, mas sim lágrimas de desgosto, pois havia perdido a bênção da aliança.
Esaú queria a bênção, mas não desejava ser o tipo de homem que Deus poderia abençoar. Podemos, queridos, nos esquecer das nossas decisões, mas elas não se esquecem de nós. Irmãos, Esaú, ele dará conta de si mesmo no dia do juízo, mas não tem como negar que os problemas familiares tiveram muita, mas muita influência em suas decisões. Por exemplo, ao perceber que seus pais viviam apenas uma coreografia de espiritualidade, ele casou-se com mulheres pagãs, com cananeias, filisteias. Queridos, quando usamos máscaras na igreja e as tiramos dentro de casa, os nossos filhos, que não são bobos, tolos e idiotas, eles percebem, eles notam, eles verificam isso. E isso faz um mal terrível para a vida deles. Então, o melhor a se fazer é sermos íntegros, inteiros, completos, com a ajuda do Espírito Santo. Concluindo, podemos perceber que toda a família sofreu as consequências da imprudência de um casal que começou bem, mas não soube resolver os seus assuntos familiares com sabedoria e na dependência de Deus. Por exemplo, Isaac ficou sozinho na velhice, pois seu filho Jacó fugiu para não morrer, e Esaú casou com mulheres estrangeiras e foi morar no estrangeiro. Isaac foi um grande homem, um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai parcial. Queridos, uma frase já cunhada no meio evangélico, que diz: nenhum sucesso nessa vida compensa o fracasso da família. E o que dizer de Rebeca? Ela perdeu o seu filho predileto, Jacó. Perdeu também o respeito de Esaú. Instigou Jacó a mentir para o próprio pai. Enfim, ela não levou Deus a sério. Jacó, por outro lado, saiu de casa fugido, com uma mão na frente e outra atrás. Perdeu a casa, perdeu a mãe, que era sua protetora, perdeu o amor do irmão e a própria consciência tranquila. Perdeu tudo, porque ele enganou o pai, enganou o irmão. Esaú puniu a si mesmo para vingar-se dos pais, casou-se com mulheres cananeias, cheio de ódio, cheio de vingança, com uma raiz de amargura terrível, esperou o pai morrer para vingar-se do seu irmão Jacó. É claro que 20 anos depois, Deus restaurou a amizade de Jacó com Esaú, mas Rebeca não viu essa restauração. E o pai estava muito velho para alegrar-se com essa situação dentro desse contexto todo. Portanto, queridos, que possamos pedir a Deus para que faça um milagre em nossa família. Quantos problemas nessa família de crentes? Eles eram crentes. Eles eram crentes. E eu te pergunto, como está a sua família? Como está o seu relacionamento conjugal? Será que há transparência? Será que há diálogo? Será que há amor comprometido? Será que há fidelidade? Ou há brigas, mágoas, desentendimentos, mentiras, favoritismo? Como os seus filhos se relacionam? Eles são amigos? Vocês os tratam de maneira justa, imparcial, sem favoritismo? Como está a comunicação no seu lar? Como está a reverência pelas coisas de Deus na sua casa? Queridos, nossos lares precisam urgentemente de um avivamento espiritual. Portanto, consagre hoje seu lar ao Senhor, consagre seus filhos ao Senhor, deposite seu casamento no altar do Senhor, confie no Senhor, descanse nele e o mais ele fará, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, por mais esse estudo. Aprendemos com o erro dos outros, Pai. Só foi erro mencionado aqui nessa noite. Erro de Isaac, erro de Rebeca, erro de Jacó, o erro de Esaú. Senhor, são erros que nos mostram em como não errar também. Então, nos ajuda, Pai. Faz de nós, cada um, pessoas sábias, que ao olhar o erro no outro, o erro na Bíblia, de um casamento, possam dizer para si mesmo: eu não quero seguir esse caminho, eu não quero cometer esse mesmo erro. Então, Senhor, ajuda-nos a consertar aquilo que está errado. Ajuda, Senhor, cada
familiar que está à escuta, Pai. Cada filho, cada pai, cada mãe, cada um, Senhor, que possa ficar no seu quadrado e, ao mesmo tempo, se envolver no quadrado do todo, Pai. Porque a família é isso, cada um no seu quadrado e um quadrado gigante que abrange a todos. Ajuda-nos a viver em família, Pai. Ajuda-nos a cortar as arestas e viver em harmonia para a Tua glória, em nome de Jesus. Fica conosco, renova nossas forças, toma conta do meu cunhado lá, Senhor, no Antônio Pedro, neste momento. Cuida dele, Senhor, assim como o Senhor cuidou da Dani, e ela está completamente restaurada para a Tua glória. Pedimos a Ti, Senhor, como igreja, faz o mesmo com meu cunhado, Pai. Prorroga um pouquinho mais os anos de vida dele aqui na terra, Senhor. Por mais que haja tanta debilidade física, por mais que aos olhos da medicina ele já esteja desenganado, Pai, mas agindo o Senhor, quem poderá impedir? Eu coloco a vida dele em Tuas mãos. Peço que o Senhor dê ordem aos Seus anjos, Senhor, para que esteja ali, o livrando de todo mal, o livrando até de talvez uma covardia, Senhor, por parte de algum enfermeiro, algum médico, não sei, Pai. Há tantas loucuras que eu ouço, Senhor, por aí, sobre algumas situações. Então, que o Senhor venha livrá-lo, Senhor, guardá-lo da imprudência, do descaso de alguém ali, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica conosco. Amém.